capítulo 4, versículo 7. Quantos encontraram, digam graças a Deus. Assim nos diz a palavra do Senhor. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Amém? Por favor, levante a sua mão direita, feche os seus olhos e oremos a Deus. Pai Todo-Poderoso, neste momento, Senhor, eu te peço compreensão da tua palavra, entendimento da tua palavra, Pai, para todos que estão comigo aqui na primeira igreja, para aqueles, ó Pai, que nos acompanham através das redes sociais. Senhor, que esta palavra possa nos alcançar, que esta palavra me alcance, ó Deus, e alcance os ouvintes, ó Pai, que o teu Espírito Santo haja em nós e através de nós, segundo a tua vontade. Amém e graças a Deus. Podemos assentar, meus irmãos, em nome de Jesus. Meus irmãos, o tema da mensagem nesta noite é: a excelência do poder é de Deus. Nós temos aqui um contexto muito interessante de 2 Coríntios capítulo 4. Mas como introdução a esta palavra, que fala desse vaso de barro que somos nós, seres humanos, eu quero ler com vocês em Jeremias capítulo 18, a partir do versículo 1, como introdução à palavra. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez o oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Imagine um oleiro construindo o seu vaso, fazendo o seu vaso de barro. Nós sabemos que o oleiro, ele trabalha nas rodas. Ele tem ali aquelas rodas que vão girando. Ele coloca um pedaço de barro e vai moldando com as suas mãos. E ele faz o molde do vaso do jeito que ele quer, do tamanho que ele quer. Nós sabemos que este é um trabalho artesanal, porque o oleiro, o artista, ele vai fazer vaso por vaso, um por um. Se você olhar para a sua vida, você vai observar características que só você tem. Nós temos hoje, nesta era pós-moderna, o reconhecimento facial. Tem alguns prédios que você chega e você faz o cadastro do seu rosto, e o seu cadastro fica lá toda vez que você precisa entrar naquele prédio. Você chega, faz a leitura do seu rosto e você entra. Nós temos também a possibilidade da arcada dentária. Os seus dentes são únicos, de um tamanho só. Não existe uma arcada dentária igual a outra. Cada pessoa tem os dentes de uma maneira. E veja que nós somos muitos, mas não tem uma igual à sua. Outra coisa, a impressão digital de cada um de nós, ela é única. Só você tem. Outra coisa que é também uma característica de cada ser humano, o DNA. O seu DNA é único. E você é uma pessoa que foi feita por Deus.
você é um homem feito por Deus, você é uma mulher feita por Deus, e o Senhor sabia que Ele iria criar você. Então, a ciência prova que nós somos únicos. A ciência prova que você é único, irmão, que você é única, irmã. Nós não somos iguais uns aos outros. Podemos ter alguma coisa parecida, até mesmo os gêmeos univitelinos, eles têm diferenças. E nós, irmãos, diante desta realidade, que a própria ciência prova, que a própria natureza prova, muitas vezes nos achamos iguais aos outros ou inferiores aos outros. Entenda uma coisa, esta obra que Deus está fazendo, que é a sua vida, Ele colocou as mãos nela, Ele colocou as mãos em mim, Ele colocou as mãos em você. E esta obra poderosa, ela não começou agora, mas ela começou na eternidade. Quando você está de posse dessas informações, você entende como o Senhor fala diretamente ao povo de Israel, e esta palavra chegou a nós: assim sois vós na minha mão. Então nós somos como barro na mão do artista, na mão do oleiro que é Deus. E o Senhor, Ele vai moldando as nossas vidas, Ele vai trabalhando nas nossas vidas, mas entenda, é o Senhor que trabalha em nós. Nós somos apenas esses vasos na mão do oleiro. Agora preste atenção numa coisa: se em algum momento da sua vida você começar a achar que você é alguma coisa, e que você toma suas decisões, e que você não deve satisfação a ninguém, e que a partir de agora tem que ser do seu jeito, tome cuidado, porque esse é o princípio da queda do ser humano. Porque o ser humano, ele precisa entender algo. Desde o nosso nascimento, desde a nossa concepção, nós necessitamos de pessoas, nós precisamos de alguém para cuidar de nós. O bebê, quando você era bebê, todos nós já fomos um bebezinho um dia. Nós precisamos de alguém para nos alimentar, para dar banho, para trocar de roupa, para cuidar. Então, se nós fomos cuidados a vida toda, não é porque nós somos adultos que nós vamos dizer assim: olha, só eu tomo conta da minha vida. Não é porque você cresceu ou eu cresci que nós dizemos assim: eu não preciso mais de ninguém. Não, nós precisamos sim. Veja, essa roupa que nós estamos usando, provavelmente foi outra pessoa que fez, não fomos nós. Esses bancos que você está sentado neles, foi outra pessoa que fez. Então nós precisamos entender que o ser humano, ele precisa dos outros seres humanos para sobreviver, e nós precisamos de Deus. Tire da sua cabeça que você vai conseguir as coisas sozinho. Tire da sua cabeça que você vai conseguir as coisas sozinho, sem Deus, sem o Senhor, sem as pessoas ao seu redor. Deus, Ele nos fez dependentes uns dos outros. Deus, Ele nos fez para que nós pudéssemos viver em sociedade, viver em comunhão. E Deus tem a fórmula dele para que nós possamos viver. A questão é: eu quero o plano de Deus para a minha vida? Você quer o plano de Deus para a sua vida? Você quer a direção de Deus para você? Você quer o rumo que Deus projetou para você? Ou será que você quer o seu próprio rumo? Aqui, dentro do contexto de 2 Coríntios capítulo 4, nós entendemos que quando você encontra o seu propósito, qual é o seu propósito? Adorar a Deus com tudo que você é. Tudo que você faz engrandece o nome do Senhor. Tudo que você faz para a glória de Deus. Quando você encontra este plano perfeito para a sua vida, aí a sua vida toma um novo rumo. No caso aqui, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele já sabia de tudo isso que eu falei aqui. E ele diz assim: pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus.
E assim nos recomendamos à consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Mas, se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Deus, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Aqui você precisa entender o seguinte: quem não compreende o plano de Deus para a sua vida, ele está vivendo em cegueira. E quem é que cega o ser humano? A palavra de Deus está dizendo aqui: o príncipe, o Deus deste século, com D minúsculo, o inimigo da nossa alma, o diabo, ele cega o entendimento dos incrédulos, para que as pessoas não conheçam a verdade de Deus, que Deus é o nosso Pai, que Deus é o nosso Criador e que Ele tem um plano para nós. E aí, este investimento do inimigo é para que estas pessoas não compreendam, e a luz do Evangelho, da boa notícia de Deus, não chegue para a vida delas. E muitas destas pessoas que vivem em cegueira espiritual estão oprimidas pelo diabo, para que o diabo possa continuar cegando o entendimento delas e atrapalhando elas de pensar aquilo que elas deveriam pensar e agir da forma que elas deveriam agir. Então o apóstolo Paulo chama a atenção que o ministério dele de pregar a palavra, de ensinar a palavra, também tinha uma barreira. E qual é a barreira? A incredulidade. Porque quando você escuta a palavra de Deus e deixa o inimigo levar essa palavra, você não gera fé. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor. E nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Entenda, todos nós que somos pastores, pregamos a palavra de Deus. Veja, eu não estou aqui em cima desse púlpito falando de mim, dizendo que eu sou um exemplo e um modelo para você. Eu estou aqui dizendo para você que Jesus Cristo é o exemplo e o modelo para você. Eu estou lendo a palavra de Deus para você, explicando a palavra de Deus para você, para que você entenda. Nós estamos aqui em torno da presença de Jesus Cristo. Isso precisa ficar claro para todos. O apóstolo Paulo diz: não pregamos a nós mesmos. Nós somos os mensageiros de Jesus. Nós somos aqueles que falam do Senhor Jesus. Porque Deus que disse que das trevas resplandece a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. A obra que Jesus fez em mim foi essa. Ele me deu iluminação, clareza de entendimento. Eu passei a entender que Jesus Cristo, ele veio, ele foi morto na cruz do Calvário, ele foi sepultado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Eu passei a crer no que ele disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. É por isso que eu posso afirmar que entre eu e você está Jesus aqui. Então, isso é algo que foi sendo realizado, essa iluminação, essa luz foi brilhando na minha mente, dentro de mim, e vai brilhando na sua vida, e vai resplandecendo, e você vai entendendo o conhecimento da glória de Deus. Porque quando você olha para Jesus, está falando na face de Jesus Cristo, quando você busca ao Senhor Jesus, a sua mente se ilumina e você passa a entender que você tem um plano e que você deve seguir este plano e que este plano te levará à eternidade. Temos, porém, este tesouro, que é este conhecimento de Jesus Cristo, essa iluminação de Jesus Cristo em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Preste atenção nisso. Eu poderia, se o poder fosse meu, ficar rico com esse poder. Imagine se Deus desse ao ser humano o poder da cura. Vocês vejam que, por exemplo, os médicos especialistas, eles cobram preços altos.
Eu estava vendo pessoas que têm que tomar remédio, que o remédio custa 13 milhões de reais. Você já pensou um remédio custar 13 milhões de reais? Porque só esse fabricante fabrica esse remédio e ele pode cobrar o preço que ele quiser. Entenda isso. Uma pessoa que é especialista, um médico ou uma médica, vai cobrar o preço que ele quiser. A pessoa que faz aquele medicamento vai cobrar o preço que ele quiser. Já pensou se o ser humano tivesse o poder de curar as doenças? Esse ser humano ficaria riquíssimo, porque aquela pessoa que está à beira da morte, ela talvez daria todo o seu dinheiro, toda a sua riqueza para viver mais um pouco. Então entenda, quando nós oramos pelas pessoas, é Jesus que opera. Quando nós pregamos a palavra, é o Espírito Santo que convence. Não é o pregador que é bom, é o Espírito Santo que age na sua vida. Se você sair daqui hoje e falar assim, olha, o pregador falou tudo da minha vida, aí você entende que eu estou falando essas palavras aqui, mas o Espírito Santo está falando outra coisa na sua mente, e você passa a entender as coisas da eternidade. Qual que é o meu trabalho aqui? Só abrir a minha boca, porque o Senhor Jesus disse, basta nós abrirmos a boca, que o Espírito Santo enche de palavras. Então, essa ação de Deus na sua vida, não é por minha causa, não é se estivesse outro pregador aqui, certamente o Espírito Santo estaria trabalhando na sua vida do mesmo jeito. Não é porque sou eu não é porque eu A, B ou C. Então, quando você olha para o ser humano, você acha que o poder está nele, você tem que tomar cuidado, porque você vai acabar se decepcionando. Agora, quando você pensa assim, olha, este homem que está aí, está sendo usado por Deus, porque ele é simplesmente um vaso de barro nas mãos do oleiro. Se você olhar para aquela mulher que está ministrando e falar, esta mulher está ali, mas ela é apenas um vaso de barro, mas é o oleiro, é o Deus Todo-Poderoso que está ministrando através da vida dela. Aí você vai entender. Então não existe excelência nos pregadores, não existe excelência em quem está utilizando, porque nós somos falhos e nós somos limitados como seres humanos. Mas entenda, quem está operando aqui é Deus, quem está agindo aqui é o Senhor. Agora veja tudo que acontece com uma pessoa que está na presença de Deus, que pode acontecer com qualquer pessoa. Ele diz assim, ó, em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus em nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. Olha qual é a visão do servo de Deus. Olha qual é a visão da serva de Deus. É que o poder de Jesus Cristo se manifeste em nossos corpos mortais. É que o poder de Deus se manifeste aqui, olha, neste corpo. É que o poder de Deus se manifeste aí, ó, neste corpo que é você. Para que isso não fique somente no nosso espírito e no nosso sentimento, para que nós também possamos manifestar esse poder de Deus. O apóstolo Paulo disse que nós somos atribulados, nós passamos por dificuldades, mas nós não vamos desanimar, nós não vamos parar, nós não vamos voltar atrás. Sempre que você vier, nós estaremos aqui, porque a nossa missão é continuar a obra de Jesus Cristo. Então nós não vamos parar esta obra. Quando você entende isso, você se torna mais forte na presença de Deus. E assim, nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. Ou seja, nós não sabemos se estaremos aqui amanhã. Nós não sabemos o dia de amanhã, porque todos os dias a morte visita pessoas, a morte leva pessoas, sejam elas evangélicas ou de qualquer outra religião. Mas o que acontece? Nós não vamos deixar de permanecer com Jesus
porque podemos morrer a qualquer momento, ou podemos passar por uma dificuldade, ou podemos passar por um problema. O fato de nós passarmos por tribulações e dificuldades só nos anima mais ainda, só nos dá mais força para continuar, só nos dá mais força para avançar. E você veja que quando o Senhor, Ele se manifesta em nós, Ele traz a sua glória para a nossa vida, Ele faz de nós alguém que reflete a sua glória, de maneira que em nós opera a morte, mas em vós opera a vida. Ao mesmo tempo que a morte pode chegar a qualquer momento, a vida também está presente, porque a vida é o Senhor Jesus em nós. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: cri, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos. Sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus, nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. Veja que ele acaba na eternidade. O foco do apóstolo Paulo sempre foi a eternidade. Ele dizia algo extraordinário: viver é Cristo e o morrer é ganho. Então ele entendia e ele dizia isso: olha, eu quero estar com o Senhor, mas eu também quero estar com vocês. Enquanto ele esteve no mundo, ele pregou a palavra de Deus, ele fez a obra de Deus, e chegou o momento da sua partida. E aqui você vai entender que nós temos o mesmo espírito de fé. O Espírito Santo que habita na minha vida, ele habita na sua vida. E a nossa fé, ela está firmada em Jesus. Jesus, ele é o autor e ele é o consumador da fé. Quando nós estamos firmes com o Senhor, como está escrito, cri, por isso falei. Aqui você precisa entender algo. Você não vai ver primeiro. Primeiro você vai precisar crer que Jesus Cristo está aqui. Você vai precisar crer que Jesus Cristo está no meio de nós e que nós servimos a Ele. Você vai precisar acreditar nisso. Esta é a fé que vai nos levar juntos para a eternidade. Crie, por isso falei. Se você crê, você vai falar aquilo que você crê. Você vai anunciar aquilo que você crê. Você vai dizer para as pessoas aquilo que você crê, como eu estou falando agora para vocês. E aqui, o que nos leva à eternidade, olha, o Senhor nos ressuscitará também por Jesus. E Ele nos apresentará convosco. O apóstolo não estava lá em Corinto, mas ele estava escrevendo para eles, falando: gente, mantenham firme a esperança de vocês, porque Jesus, Ele nos ressuscitará, Ele nos colocará na presença dEle. Eu que estou longe, vocês que estão aí, todos nós ressuscitaremos com Cristo em glória. A mensagem do apóstolo sempre foi: eternidade, eternidade. Você está aqui de passagem, você está aqui por um momento. Cumpra o propósito de Deus para a sua vida, cumpra o plano de Deus para a sua vida. O Espírito Santo vem trabalhando em nós, o Espírito Santo vem trabalhando na nossa mente, na nossa vida. Isso não é uma voz do além, não. Isso não é coisa da sua mente, não. É o Espírito Santo falando com você, é o Espírito Santo agindo na sua vida. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele testifica, ele fala no nosso espírito: você é filho de Deus, você é filha de Deus, você é filho de Deus, você é filha de Deus. Isso está testificado dentro de nós. Nós sabemos que nós pertencemos a Deus. Não é uma obra do homem, mas é uma obra do Espírito Santo. Por isso que eu falei no início que nós não estamos olhando para os homens, porque tudo isso é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos torne abundante a ação de graças para a glória de Deus. Tudo que foi feito é por vocês. Foi o que o apóstolo falou. Vocês precisam estar debaixo desta graça, desse favor de Deus, desta obra de Deus para a vida de vocês. Vou repetir, isso não tem a ver com o pregador, isso não tem a ver com quem está no culto ou com quem está acompanhando através da rede social. Isso tem a ver com a ação
de Deus nas nossas vidas. Eu não tenho essa capacidade. Eu não conseguiria reunir vocês aqui. Eu não sou um líder carismático. Eu não sou um líder comunitário. Eu não sou nada disso. Por isso que o Senhor diz que a excelência do poder é dele, não nossa. Porque ele coloca esse tesouro em vasos de barro. Não é pela capacidade das pessoas. Não é pela forma como a pessoa fala, como ela se comunica. Às vezes, as pessoas, elas falam de uma forma tão simples ou tão diferente, e o Senhor fala tanto às nossas mentes e aos nossos corações. O Senhor trabalha nas nossas vidas. E o que é que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos em torno do Senhor Jesus, para que o nome do Senhor seja glorificado através de nós. Então entenda, não somos nós, é Ele que opera, é o Senhor que trabalha em nossas vidas. Por favor, coloque as duas mãos na altura do seu coração. Feche os seus olhos e oremos a Deus. Pai Todo-Poderoso,